Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique Lauermann. Hoje eu vou apresentar, então, o estudo numérico da combustão de carvão mineral em um DTF. Esse trabalho foi feito em parceria com os doutores Fernando Marcelo Pereira, doutora Tami Cristina Hayashi e a doutora Daniela Andrés Mortaglia. Bom, então trazendo um pouco sobre os trabalhos passados envolvidos, né? Nós somos uma equipe, então, do Laboratório de Combustão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós possuímos um equipamento que é um forno de queda livre. Atualmente ele é o único equipamento em operação no Brasil. Esse equipamento ele é utilizado então para realizar estudos da cinética química de carvão mineral. Uns anos atrás nós implementamos então um modelo numérico referente a este equipamento e desde então nós estamos realizando estudos numéricos e experimentais relacionados a carvão mineral e biomassa. Também já realizamos trabalhos relacionados à desvolatilização do carvão mineral. Então, trazendo uma breve introdução, né, sobre a questão da energia mundial. Embora as fontes de energia renováveis, como hídrica, eólica e solar, elas têm representado uma boa parcela, um bom crescimento, né, para a nossa demanda energética, elas por si só não são capazes de suprir toda a nossa necessidade. Para você ter ideia, no ano de 2015, né, o carvão mineral ele representou cerca de 40% da matriz elétrica mundial. E existe uma estimativa que para o ano até de 2050, né, haverá um crescimento de 80% da nossa demanda energética. E olhando então para a nossa realidade aqui no Brasil, no sul do Brasil em especial, nós temos uma grande reserva de carvão mineral, e o Rio Grande do Sul possui uma parte dela. Então é interessante a gente continuar buscando cada vez mais processos que possam oferecer uma combustão limpa, né, para minimizar as emissões mediante esse processo. Então, falando um pouco sobre o forno de queda livre, ele é um reator cilíndrico vertical, ele é empregado para realizar estudos da reatividade de combustíveis sólidos, tanto carvão mineral como biomassa. E a grande vantagem dele é que ele oferece uma aplicação industrial, né? O fato dele ter grandes taxas de aquecimento, na ordem de 10 na 4 a 10 na 5 Kelvin por segundo, o que é muito diferente da taxa que equipamentos como a balança termogravimétrica, como o TGA, oferecem, né? E esse equipamento, então, ele possibilita o estudo da desvolatilização, da pirólise, e também da combustão desses combustíveis. Aqui a gente tem uma imagem que representa, então, o DTF, né? Ele é um reator cilíndrico vertical, ele é isolado nas laterais com resistências elétricas para poder haver o controle da temperatura. A alimentação do combustível ela é feita através de uma mistura do combustível com gás de arraste, e ao longo do reator, então, percorre uma sonda que é capaz de coletar em diferentes pontos, em diferentes distâncias, o combustível. E dentro dessa sonda, então, é um sistema de refrigeração com nitrogênio, né, de arrefecimento, que tem o intuito de parar a reação, né, no momento da coleta. E a simulação numérica, cada vez mais ela tem sido empregada para poder prever o comportamento da combustão em diferentes condições, né? E no caso do carvão mineral não é diferente. Existem muitos estudos que aplicam o modelo cinético de Arrhenius para simular essa combustão, né? Esse modelo cinético de Arrhenius, na maior parte dos casos, ele é composto então por dois parâmetros, um parâmetro pré-exponencial e outro parâmetro exponencial. Ele normalmente então ele é usado dessa maneira aqui, como é apresentado na equação, ou também com uma combinação delas, usando duas ou três equações. E existe também um modelo cinético de Arrhenius modificado, né, que então existe esse parâmetro com um t na beta, né, onde aqui o t seria a temperatura e beta um parâmetro exponencial aí, que daria então uma maior importância, uma maior relevância à temperatura frente a essas taxas de reação. E embora a simulação numérica ela tenha crescido muito,
ainda existe muita dificuldade em representar com precisão a conversão do carvão mineral, e isso se deve pela heterogeneidade e a complexidade que esse tipo de combustível tem. E então por isso é muito importante que seja constante, né, essa questão de pesquisa e relacionada à combustão do carvão mineral. E com isso, o presente trabalho ele visa avaliar, através da simulação numérica, o uso do modelo cinético do Arrhenius modificado para experimentos desenvolvidos no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, né? E então será realizado um estudo de sensibilidade do modelo físico-matemático implementado. É importante ressaltar que o modelo cinético de Arrhenius modificado não foram encontrados na literatura a aplicação desse tipo de modelo para o carvão mineral, e por isso que nós estamos testando ele neste momento. A metodologia, então, escolhida foi através da implementação do modelo físico-matemático proposto por Ballester e Jimenez. Ele é um modelo que aplica, então, condições iniciais e de contorno. É possível, então, introduzir as propriedades dos combustíveis, as condições operacionais e as características geométricas do DTF. A temperatura do gás, ela é medida experimentalmente, ela também é introduzida no modelo, a fim de conseguir melhor representar as condições dele. E, nesse caso, as taxas de reações elas foram modeladas pela cinética de Arrhenius modificado. A integração no modelo, né, a maneira com que ele é resolvido é através de uma integração explícita com um ΔT, né, um passo de tempo incremental de 10 a menos 4 segundos. Aqui, então, eu apresento as principais equações que são resolvidas, né, o balanço de momento, que é justamente para poder descrever a variação da velocidade relacionando com as forças empregadas no modelo, o balanço de massa, para conseguir, então, descrever a variação da quantidade de voláteis e da quantidade de carbono, de char, presente na amostra, ao longo do reator. Também usamos o balanço de energia, que é para poder descrever a variação da temperatura da partícula, relacionando, então, com taxas de desvolatilização, de combustão, convecção e radiação, e o modelo ele ainda tem acoplado, então, a ele, modelos de fecho, que era justamente para poder descrever a variação do diâmetro da partícula e da taxa de transferência de calor. Falando, então, um pouco do teste que foi realizado no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, do DTF que eles têm lá, a vazão de ar empregada foi de 22 litros por minuto, e uma vazão máxima de carvão de 25 gramas por hora. Aquele reator lá ele é muito similar ao que nós temos na URGS, tá? E aquele reator, então, ele tem um comprimento de 1.300 milímetros de comprimento, com um diâmetro interno de 50 milímetros, e a temperatura interna do reator foi de 1.100 graus Celsius. Aqui a gente tem, então, também uma tabela que apresenta as características da análise imediata e da análise elementar do carvão. Ele é um carvão um pouco diferente do nosso carvão gaúcho. Ele apresenta um teor de voláteis superior e um de carbono fixo também levemente superior ao nosso. E a grande vantagem dele, né, é que ele teria um teor de cinzas bem menor, né? E aqui a gente também, então, apresenta os parâmetros cinéticos que foram empregados, que são oriundos do estudo deles. Então, sobre os casos que foram simulados, aqui, então, eu apresento o caso padrão, que utilizamos a cinética de Arrhenius normal, e ela é feita, então, uma verificação do burnout, que é justamente dessa conversão ao longo do reator. E o início do estudo da sensibilidade, ela se dá através da variação daquele parâmetro do expoente beta, mantendo os nossos parâmetros cinéticos fixos, que seriam os dados já do nosso artigo de referência. Então, no caso 1, no primeiro momento, a gente quis, então, primeiro avaliar a cinética de Arrhenius modificado na etapa de desvolatilização, que seria a primeira etapa que ocorreria na combustão, que precede, na verdade, a combustão, né? Seria a parte inicial do reator, onde as temperaturas são mais baixas. E o nosso segundo caso, então, seria justamente na aplicação da etapa de combustão e desvolatilização. Então, trazendo aqui para os nossos resultados e discussões, esse aqui é o nosso caso padrão, utilizando a cinética de Arrhenius. Aqui na figura podemos ver os pontos experimentais e a linha seria a nossa simulação. É possível, então, identificar que o modelo ele apresenta uma boa concordância com
com a parte da combustão, que seriam justamente nessa parte aqui de altas temperaturas do sistema, já seria uma parte mais desenvolvida do reator. E a gente também pode identificar que na parte inicial aqui do reator, o modelo ele superestima essa taxa de reação inicial, né? Logo no primeiro ponto experimental, o reator, o nosso modelo, ele já superestima em todo esse trecho aqui. E então, já passando para o segundo, para o caso 1, foi feita então essa variação do parâmetro beta de menos 0,5 até 0,5, diminuindo a escala dele para diminuindo ele em 10, né, e depois aumentando consequentemente. Através da análise visual aqui, a gente consegue ver que há uma boa convergência do modelo, né, e que quando o parâmetro beta ele foi menor que zero, ele foi negativo, que seriam essas linhas em preta e vermelha, a gente consegue notar que a gente conseguiu retardar esse processo, né? A gente conseguiu defasar esse primeiro momento da taxa de reação. Quando a gente mantém o beta igual a zero, ele se mantém constante ao caso padrão, né? Já que a temperatura ela perderia a sua capacidade de estar alterando a taxa de reação, visto que ele seria o beta igual a zero, né? E quando o beta ele assume valores maior que zero, é possível identificar então um aceleramento do processo, né? As taxas elas ficam maiores. E outra coisa que foi bem bacana de que a gente conseguiu identificar com esse estudo é que a alteração da cinética de desvolatilização não afetou a etapa de combustão, porque a etapa de combustão ela se manteve constante, ó, todas as linhas elas andaram juntas aqui, visto que não foi alterado, né, o mecanismo de reação, foi mantido o mesmo mecanismo, desculpe, né, o mesmo modelo, né, que aqui no primeiro caso mantivemos apenas o caso do modelo de cinética de Arrhenius, enquanto aqui no momento inicial utilizamos o modelo de Arrhenius modificado. E já no caso 2 a gente aplicou o modelo cinético de Arrhenius modificado tanto para a etapa de desvolatilização e combustão. Então, olhando já para os resultados, a gente consegue identificar uma convergência parcial do modelo, né? Para o caso em que beta começou a ser muito alto, 0,35, já a partir daí o modelo ele já começou a divergir a solução, porque a gente consegue identificar a presença aqui de curvas e de inflexões que não são características do processo, né? Não seria uma coisa inerente a esse processo. Mas, novamente, então, a gente conseguiu identificar que com um beta negativo, conseguimos retardar o processo de desvolatilização e de combustão, inclusive para o valor de beta menos 0,5, não houve etapa de combustão. É possível identificar aqui que essa linha aqui, ela tende justamente para a nossa linha de voláteis, né? Ela não chegou a atingir nem 50% aqui, que é mais ou menos o valor que a gente encontra na tabela de propriedades do carvão. E quando o beta ele assume valores maior que zero, o processo ele foi ligeiramente acelerado, né? Então, com valores de beta menos 0,5, não houve combustão. Além disso, a gente pode discutir um pouco mais sobre esses resultados, né? A técnica de burnout, ela apresenta algumas restrições, né? Por exemplo, não é possível separar claramente os dois processos de desvolatilização e de combustão quando a gente está em uma atmosfera oxidante com o ar, né? E, além disso, o DTF, esse experimento aí realizado, ele apresenta poucos pontos na fase inicial, então a gente não consegue saber se o nosso modelo está conseguindo prever legal ou não na parte inicial. E já falando do caso 1, ele foi interessante aplicar o modelo de cinética de Arrhenius modificados, porque possibilitou uma melhora da concordância no experimento na fase inicial, já que a gente conseguiu retardar um pouco a taxa de reação, né? E já para o caso 2, né, onde houve a combustão junto, foi possível notar que esse modelo ele apresenta uma grande sensibilidade com a presença desse parâmetro T na beta, né?
E então, em alguns casos, assim, caso se decida pela implementação desse modelo, né, para o cálculo dos parâmetros cinéticos, tem que ter bastante cuidado. E também sugere-se a realização de mais experimentos isolando esses fenômenos, então, utilizando uma atmosfera inerte para poder melhor compreender a desvolatilização naquele momento inicial, para poder, então, avaliar o modelo cinético de Arrhenius modificado. E como conclusão do estudo, temos de que foi possível, então, aplicar o modelo para o DTF, né, e a gente conseguiu prever o comportamento do combustível no reator. Além disso, foi possível, então, realizar uma análise de sensibilidade nesse modelo, e a gente concluiu que a cinética de Arrhenius modificada ela pode ser, sim, então, aplicada para a etapa de desvolatilização, porém, para a etapa de combustão, foi inconclusivo. Assim, a gente não continua sugerindo o emprego apenas da cinética de Arrhenius, já que, por ter temperaturas maiores naquela fase, né, talvez o modelo cinético que tenha, então, esse T na beta, que expressaria ainda mais a importância da temperatura na reação, não seja interessante ter, visto que as temperaturas são muito altas e isso, facilmente a gente perderia, então, o controle da reação na simulação. Então, aqui temos as nossas principais referências. Muito obrigado pela atenção. Estou deixando aqui o meu e-mail para vocês tirarem suas dúvidas comigo. Muito obrigado.